Olá pessoal, professora Michele de inglês da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez aqui com vocês com um projeto de atividades curriculares complementares. Pessoal, hoje nós vamos dar sequência ao que nós iniciamos em uma aula anterior sobre Reading Short Messages, fazer a leitura de mensagens curtas and replying message e fazer respostas para essas mensagens. Nós vamos dar sequência de uma aula anterior que nós trabalhamos e nessa aula anterior a gente fez um pouco da ideia da definição do que seriam essas mensagens curtas, como que nós usamos essas mensagens curtas no nosso dia a dia e os diferentes tipos de propósito e de conteúdo que essas mensagens podem oferecer. Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho e nós vamos começar a falar sobre estruturas de frases. Como que eu posso organizar uma frase pensando naquelas estruturas, afirmativa, interrogativa e negativa. Então eu incluí um pouquinho de gramática nessa aula de hoje. Então vamos lá, para a gente começar, vamos relembrar o que é uma short message. Então o que é essa mensagem curta? Are a quick and convenient form of communication. É uma forma rápida e conveniente de comunicação, geralmente que nós utilizamos to send brief information, para a gente poder enviar informações breves. Por isso que é comum nessas mensagens curtas nós termos mensagens claras, objetivas e com poucas palavras. Por exemplo, notifications, as notificações, updates, as atualizações, reminders, os lembretes, invitations, os convites, and other concise text messages, e outros tipos de mensagens mais concisas, quer dizer, mais resumidas, bom? They are widely used, são amplamente utilizadas em situações onde a longer conversation is not necessary or practical. Ou seja, a gente opta por usar mensagens curtas quando não cabe uma conversa mais longa ou quando uma conversa mais longa não vai ser prática, não vai ser útil para aquela situação comunicativa. As mensagens curtas allow, quer dizer, elas permitem que as pessoas se comuniquem de uma maneira eficiente when they are on the move, principalmente quando elas estão em movimento, quando a pessoa está com pressa. É importante você utilizar esse tipo de mensagem. Quando você não pode, por exemplo, dedicar muito tempo para um determinado tipo de comunicação. The types of short message, então os tipos de mensagem curta, ele pode variar. Elas podem variar dependendo do context, do contexto, and the communication platform, e da plataforma que você utiliza para se comunicar. Então, quando a gente pensa em mensagem de texto, muitas vezes a gente vai pensar em dispositivos eletrônicos. Mas a mensagem de texto, ela também pode acontecer, uma mensagem curta, ela também pode se manifestar em textos manuscritos. Você pode deixar um bilhete na sua casa, um recado para alguém, e isso configura também uma mensagem curta. Então, a gente expande um pouquinho o que nós falamos na aula anterior, por exemplo, que nós focamos mais na comunicação através dos dispositivos. SMS é a Short Message Service, é a mensagem de texto, a mensagem de telefone, aquela mensagem curta. I am Instant Message é a mensagem instantânea, então normalmente você usa em plataformas ou mensageiros eletrônicos. Chat Message, mensagens de bate-papo. E-mail, os e-mails, que são as mensagens eletrônicas, as correspondências eletrônicas. Post, o post. Notifications, as notificações, e warning. O que é um warning? É um alerta, é um aviso, tá? Dando algum tipo de chamado para aquela pessoa, para algo que mereça a atenção dela. People spend a lot of time reading. As pessoas passam muito tempo lendo, enviando ou respondendo mensagens curtas. It's natural to have its own language. Então, como nós seres humanos, hoje em dia passamos muito tempo usando esses dispositivos eletrônicos, usando a veiculação de mensagens curtas, é normal que as mensagens curtas passem a desenvolver ou a adotar um tipo de linguagem própria. Então, quando a gente pensa na linguagem do telefone, das mensagens utilizadas nesses dispositivos eletrônicos, é comum a gente usar o que é chamado de Internet Lingo, a linguagem da internet.
The SMS language, essa mensagem de texto, a mensagem que normalmente se utiliza para enviar as mensagens de texto de telefone, é normalmente uma comunicação abbreviated, abreviada, and slang, e utiliza também, por exemplo, as gírias ou termos específicos associados àquele meio, comumente utilizadas em telefones, quando você usa telefone celular ou outro tipo de comunicação baseada em internet. O que acontece? Vocês provavelmente são muito jovens para reconhecer essa situação. Mas antes da gente ter os aplicativos de mensagem, como nós temos hoje em dia vários mensageiros, a gente utilizava o próprio celular para enviar mensagem de texto. Então você tem no seu celular um símbolozinho que normalmente é uma cartinha, um envelope. Aquela carta, mesmo se você não tiver internet, você pode enviar mensagens usando o seu provedor, a sua operadora de telefone. Então você precisa ter um sinal para poder usar isso. O que acontece com esse tipo de mensagem? O número de caracteres é limitado. Então, por exemplo, em celulares mais antigos, você podia usar no máximo 30 caracteres, 60 caracteres. Então você tinha que digitar tudo muito abreviado, muito reduzido, para que você não fosse cobrado 2, 3 e outras mensagens. Então você sintetizava o máximo possível a sua comunicação. Isso acabou virando uma prática. Mesmo hoje em dia, que a gente tem os aplicativos para enviar mensagens, que você não tem um número especificamente limitado para escrever ou para digitar. Então, esse recurso da abreviação acabou se tornando uma prática. Bom, é comum, por exemplo, na linguagem de internet, nós observarmos algumas propriedades. Então, por exemplo, initializations, você usar iniciais. E aí seriam os acrônimos, ou os acronyms, e abbreviations, ou as abreviações. Então, é comum você observar qual é a diferença de um para o outro. Acrônimo é você usar a inicial de um grupo de palavras. Então, quando eu falo ONU, Organização das Nações Unidas, eu uso a primeira letra de cada dessas palavras que compõem um grupo nominal. O que é a abreviação? É você pegar uma palavra e diminuir o tamanho dela. Então, por exemplo, ao invés de escrever professor, eu posso escrever prof, para no F. Ao invés de escrever mathematics, eu posso escrever math, para no TH. Então, é eu sintetizar uma palavra. Reductions ou shortenings são essas reduções ou esses encurtamentos de palavras. Emoticons e emojis são aqueles símbolos que nós utilizamos para representar emoções. Capitalizations são as letras capitais ou as letras maiúsculas em língua portuguesa. Punctuation seria a utilização da pontuação para expressar algum tipo de informação. E variation of spelling, você usar, soletrar as palavras de uma maneira diferente. Então, por exemplo, em português, quando você usa VC, é uma utilização de letras para você reproduzir o som de você. Então, é uma forma também de você abreviar as comunicações. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, alguns acrônimos, algumas abreviações e algumas modificações desse processo de inicialização, de você utilizar letras ou mesmo números para substituir sons. Então, por exemplo, LOL. O que é LOL? Laughing out loud, que em português a gente traduziria morrendo de rir ou rindo alto. Então, aqui é um exemplo de acrônimo. LOL são as iniciais desse grupo de palavras aqui. Para quem gosta de jogo aí e está acompanhando essa aula, LOL também pode significar League of Legends, que é aquele jogo de Liga das Lendas, algo nesse sentido, tá bom? Então, é a mesma inicial para você saber se está representando o jogo ou a expressão morrendo de rir, você tem que olhar o contexto do que está sendo comunicado. OMG, oh my God. Oh, meu Deus, é uma expressão utilizada como interjeição. PLS é a redução da palavra please, da palavra por favor. Cause é uma redução sonora da palavra because, que seria o porquê de resposta, bom? Ou por causa de. Bro
é a redução da palavra brother, meu irmão, meu mano, meu parça. Então, em inglês, você pode usar essa abreviação. Olha aqui, esses dois últimos exemplos, essa ideia da sonorização da palavra. Eu tenho a letra B e o número 4 em inglês. 4 em inglês é for. Então, a pronúncia desses dois símbolos aqui juntos seria before, que equivale à palavra before, que significa antes, a preposição. Então, see you before 4. Então, vejo você antes das 4 horas. Aí eu poderia colocar B e o 4 para falar antes e o 4 para falar das horas. You are. Esse UR aqui abreviado representa aquela construção do verbo to be. You are. Porque o som da letra U em inglês é o mesmo som do pronome you. O som da letra R em inglês é o mesmo som do verbo are. Então, you are, você é ou você está, vocês são ou vocês estão, pode ser representado em inglês por essa sinalização aqui, pela utilização da letra U e da letra R. Bom? Na sequência, o que são emoticons? Esse termo que hoje em dia a gente nem usa tanto, foi precursor do que a gente hoje conhece como emoji. Um emoticon é uma palavra, it's a word, created from the combination of emotion and icon. Então, o emoticon é a junção de duas palavras, emoção e ícone. Esse ícone, normalmente, ele é representado por símbolos tipográficos. Então, símbolos que a gente tem, por exemplo, no teclado, ou do computador, ou do celular. Então, quando você pensa em pontuações, por exemplo, usando essas pontuações, você tem essa indicação de expressões faciais, de emoções que aquela pessoa pode querer indicar. O primeiro emoticon que foi utilizado foi atribuído ao professor Scott Fennan, de uma universidade de Carnegie Mellon, em 1982. O que ele digitou? Ele escreveu 2 pontos, hífen ou sinalzinho de menos e o parêntese. E quando ele escreveu isso, observou-se essa simbologia de um rosto sorrindo. Então, isso foi a primeira representação gráfica que nós podemos observar com essa linguagem que recebeu esse nome. Daqui foi evoluído para o que a gente conhece hoje como os emojis, tá? Ou emoji, que varia algumas pronúncias. Esses foram criados no Japão durante a década de 90 e eles representam ou eles trazem um conjunto de figuras, um conjunto de imagens que vão ilustrando essas emoções humanas. E hoje em dia, dependendo do celular, dependendo do aplicativo que você usa, dependendo da plataforma, você encontra uma série de variações dessas emoções, simbologias representando, por exemplo, alimentos, bandeiras, ações, lugares. Então, você já encontra outras variações que vão além somente da emoção humana, ok? Como o nosso foco é, além da leitura de mensagens curtas, também a resposta, a construção de respostas, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho das estruturas de sentença. Como que eu monto, por exemplo, uma frase afirmativa, que é quando eu me posiciono concordando com alguma coisa, como que eu crio uma frase negativa, que é quando eu quero estabelecer um contraponto, ou como que eu crio uma pergunta, quando eu quero fazer um questionamento, quando eu tenho dúvida a respeito de algo, quando eu não sei alguma coisa. Bom? Então, na frase afirmativa, qual é a estrutura que nós vamos utilizar? Isso vale para o presente, para o passado, quando a gente pensa na conjugação de verbos no modo simples, bom? Então, eu vou ter sujeito, o verbo e um complemento. Então, o sujeito pratica uma ação e essa ação pode ter um objeto direto ou um objeto indireto. I'm a teacher. Eu sou uma professora. Sujeito, verbo, complemento. She likes coffee. Ela gosta de café. They can swim. Eles podem nadar. Então, olha que aqui eu tenho essas construções. O sujeito vem primeiro e o verbo vem depois. Em inglês, nas formas afirmativas, eu tenho essa organização dos elementos que compõem uma frase. Já no caso das perguntas, eu posso ter uma pergunta que se inicia com a palavrinha WH,
Essa WH são aqueles pronomes interrogativos. Então, se eu pergunto, what is your name? Qual é o seu nome? Where do you live? Onde você mora? How are you? Como vai você? Então, quando eu uso essas palavrinhas interrogativas, os pronomes interrogativos, eles vêm primeiro. Eu posso fazer perguntas sem as palavras interrogativas? Sim. E aí eu vou usar essa estrutura. O verbo vem primeiro, o sujeito vem depois e o complemento. Quando eu tenho verbos de ação ou verbos de emoção, aí eu vou usar, por exemplo, os verbos auxiliares. Então, esse verbo aqui vai ser o verbo auxiliar e depois do sujeito vai vir o verbo principal que representa a ação. Então, por exemplo, are you a teacher? Você é professora? Você é um professor? Are you a student? Você é um estudante? Você é uma estudante? Does she like coffee? Ela gosta de café? Fazendo a pergunta. Então, olha que aqui, como eu tenho um verbo que expressa emoção, que expressa o gosto, a preferência da pessoa, eu uso o verbo auxiliar. Can they swim? Eles ou elas podem nadar? Então, aqui eu uso um outro tipo de verbo auxiliar, que é um verbo modal. Então, quando a gente quer fazer pergunta, um tipo de verbo vem primeiro, pode ser o verbo de ligação, como é o verbo to be, ou um verbo auxiliar, ou eu posso ter também a palavra interrogativa. Quando eu tenho o pronome interrogativo, eu continuo com essa estrutura aqui, mas aí o pronome interrogativo vem antes, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, are you a teacher? Você é um professor ou você é uma professora? Se eu quiser saber onde você trabalha como professor, where do you work as a teacher? Então, esse where seria o onde você trabalha como professor para saber o lugar, bom? E no caso da frase negativa, eu tenho que ter o advérbio de negação, que em inglês vai ser o not. O não em inglês que sempre vem depois do verbo auxiliar. Então, por exemplo, eu não sou professor. I'm not a teacher. She doesn't like coffee. Ela não gosta de café. They can't swim. Eles ou elas não podem nadar. Então, olha que o não em inglês vem depois do verbo auxiliar para você poder fazer as contrações, para você poder reduzir o verbo com o advérbio de negação, o not em inglês. Para eu fazer as respostas curtas, eu sempre posso ter duas formas, afirmativa ou negativa. Are you a student? Você é um estudante? Yes, I am. No, I'm not. Sim, eu sou. Não, eu não sou. Do you work here? Você trabalha aqui? Yes, I do. No, I don't. Não, eu trabalho. Então, você pode observar essas mesmas ideias. O sim ou o não, o sujeito e o verbo auxiliar que aparece na pergunta. Ela pode me ajudar? Sim, ela pode. Não, ela não pode. Então, eu tenho as mesmas situações formando as respostas curtas, afirmativas ou negativas. Vamos trabalhar um pouquinho com resolução de questão? Então, olha o primeiro exercício. Considerando a pergunta, do you have 2 minutes for a quick favor? Citada no e-mail, esse e-mail aqui, ó, tá? Que a pessoa perguntou, do you have 2 minutes? Essa pergunta assinale a alternativa que apresenta uma resposta afirmativa. Então, a pergunta é, você tem 2 minutos para um favor bem rapidinho? Aí a resposta afirmativa tem que ter yes. Olha que dentro das opções eu tinha a letra B, D e E. Só que a letra D e a letra E eu tenho negação, ó. Então, se eu quero uma resposta afirmativa, a minha resposta correta é sim, claro, of course, claro em inglês. Analisando a mensagem, hey, I'm running a bit late, can we meet at 3:30 instead of 3? Assinale a alternativa que oferece uma resposta positiva. Qual é a pergunta? Oi, ei, é um chamamento, é um cumprimento? Eu estou um pouco atrasado. Nós podemos nos encontrar às 3:30 ao invés das 3? Então, resposta positiva, sure, no problem. Sim, sem problema. See you at 3:30. Vejo você às 3:30. Então, olha que esse no aqui não é um não. Esse no é um pronome indefinido, sem problema. No problem é uma expressão que se usa para falar disso. O aviso informa que o professor Cameron estará ausente na aula. Assim sendo, a orientação transmitida na mensagem é para quê? Então, vamos ver o que estão dizendo.
O Mr. Cameron, que é o professor, is away, não vai estar lá. Aí a orientação é Class 7A, então a turma 7A, das 11, por favor, vá e se junte à turma 7B, a turma 7B, lá no hall de esportes for PE. Esse PE é para o Physical Education, para a educação física. Então, os estudantes, o aviso informa que os estudantes da turma A devem se juntar à turma B, lá no pavilhão desportivo para a aula de educação física. Mais uma questão, de acordo com o conteúdo da mensagem de texto enviada para o celular, é correto afirmar que... Então, vamos ver a mensagem. Sam mandou uma mensagem para o Ken. Have you finished with the vase I lent you? Você terminou de usar o vaso que eu te emprestei? It's just that my mom needs it for some flowers she got. É porque a minha mãe está precisando do vaso porque ela recebeu algumas flores. Então, nesse contexto, o Sam, que é essa pessoa aqui que enviou a mensagem, está pedindo para o Ken devolver, pedindo de volta o vaso que ele emprestou. E a nossa última questão é um cartoon que trata dessa ideia da linguagem entre dois casais. Considerando as variações linguísticas registradas nas comunicações entre os dois casais do cartoon, podemos afirmar que... O que o cartoon mostra pra gente? Esse casal é um pouco mais velho, em comparação com esse aqui. Esse casal diz, I don't understand a word, eu não entendo uma palavra que os jovens falam. E o que tem no texto? Tem o see you, vejo você, I'll text you later. Tudo sendo usado em linguagem da internet com as abreviações e as reduções. Seja as abreviações utilizando número, reduções de palavras ou mesmo aquela transcrição de uma letra representando um som. Vejo você, representado pelo see you. Então, a resposta correta, o casal 1, tem dificuldade de entender o casal 2. E assim a gente encerra mais uma aula que falou sobre a leitura de mensagens curtas e respondendo essas mensagens. Não deixem de acompanhar o nosso plano de aula, que nós preparamos teoria, explicação e mais atividades propostas para que você possa responder com seus professores. Bons estudos a todos e até a próxima. Bye, bye!